1 Samuel, capítulo 11, versículo 14. Vou pedir que você não feche sua Bíblia, para a gente ir consultando ela ao longo da noite. Sacrifícios de ofertas pacíficas diante do Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Então Samuel disse a todo Israel: Eu atendi a tudo quanto pedistes e estabeleci um rei sobre vós. Agora o rei está entre vós. Quanto a mim, já estou velho de cabelos brancos, e os meus filhos estão convosco. Eu vos tenho liderado desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eu estou aqui. Testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido. De quem tomei um boi? Ou de quem tomei um jumento? Ou de quem defraudei? Ou de quem tenho oprimido? Ou da mão de quem tenho recebido suborno para encobrir os meus olhos com ele? Se fiz alguma dessas coisas, eu vos restituirei. Eles responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada achaste na minha mão. Ao que o povo respondeu: Ele é testemunha. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos conduza através dela, que o Senhor nos ensine, nos ajude a compreender quais são os seus princípios, as suas ordenanças, para que a gente tenha condição de se orientar na realidade de uma maneira que te glorifique. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você pergunta para alguém como que um ser humano, o que ele precisa para se tornar um adulto maduro, as respostas vão ser diferentes de acordo para quem você pergunta. Algumas pessoas vão dizer que ele precisa de conhecimento, ele precisa de informações corretas, de conhecimento verdadeiro. Outras vão dizer que ele precisa de experiências marcantes, que ele precisa vivenciar coisas, ele precisa experimentar determinadas coisas. Outros vão dizer que ele precisa de hábitos saudáveis, ele precisa estar mergulhado numa cultura de hábitos corretos. E, apesar da igreja evangélica brasileira ser um misto de ênfases em experiências espirituais arrebatadoras, por um lado, ou de práticas mecânicas, de hábitos mecânicos irrefletidos por outros, fora todas as outras tradições religiosas do nosso país também, que muitas vezes estão nesses dois lugares, ou mesmo ênfases muitas vezes meramente cognitivistas, nós não devemos descartar nenhum desses pontos, ou ênfases, ou enfoques, mas colocá-los no interior de um quadro de referências adequado. Porque se você tem experiências marcantes na sua vida, mas não tem o quadro de referências para interpretá-las, de nada vai adiantar você ter essas experiências. Se você tem hábitos saudáveis, mas você não tem um quadro de experiências, um quadro de referências para interpretá-los, você também vai ter hábitos que podem tornar-se mecânicos. Ter um quadro de referências é você ter um conjunto de normativas, parâmetros claros para interpretar que aquela experiência, por exemplo, que uma mesma pessoa teve, mas que você consegue tirar lições muito adequadas daquilo, você consegue crescer através daquilo. Já viu e já conviveu com gente que teve a mesma experiência que uma outra pessoa, mas uma cresceu com aquilo e a outra continuou sendo tola. Então, experiências marcantes por si mesmas não levam ninguém a amadurecer. Ou pessoas que estão repetindo a mesma coisa há muito tempo, mas não estão crescendo. Enquanto outras, porque têm quadros de referência, se orientam de maneira mais adequada, em pouco tempo experimentam transformação mais genuína. É preciso de um ajuste fino entre as três. E isso se dá através do que um teólogo canadense que eu gosto bastante, chamado Kevin Van Hooser, chama de virada linguístico-canônica, ou seja, os jogos de linguagem bíblicos, a linguagem do cânon da Bíblia, como esse quadro de referência para nós. Orientarmos-nos na realidade através da linguagem bíblica, da sabedoria bíblica. E se tem uma das referências mais marcantes para isso, e em Israel esse quadro de referência era o pacto que Deus tinha com o seu povo. A aliança que Deus tinha com o seu povo. Sempre que eu uso pacto aqui ou aliança, sempre são sinônimos.
Tudo deveria ser entendido no interior desse quadro de referência, inclusive a monarquia, como nós estamos vendo aqui nas últimas semanas. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. A narrativa do capítulo 12, que nós começamos a ler aqui, ela é a conclusão da ascensão de Saul ao trono em Israel. O primeiro rei em Israel, escolhido por Deus, ungido por Samuel, um legítimo profeta do Senhor e também juiz do Senhor, e também reconhecido pelo povo. De certa maneira, Saul, diferente de outros reis, pouquíssimos reis tiveram o que Saul teve, uma ressonância tríplice de Deus, de um representante ungido ou carismático, como era Samuel, e também do povo. Desde a ocupação da terra prometida, desde a saída do povo do Egito, ocupando em Canaã, os inimigos que eles tinham que ter entrado numa guerra santa por causa do juízo de Deus sobre aquele povo, eliminado aqueles inimigos, mas eles não fizeram. Desde então, da narrativa de Josué, o povo então tem experimentado opressão e insegurança em relação aos seus inimigos. E isso continuou crescendo cada vez mais, a ponto deles ficarem sempre atemorizados a eles pedirem um rei. Nós vamos ler aqui no versículo 12, do capítulo 12, de que um dos reis amonitas, Naás, muito duro, nós falamos sobre ele na semana passada, fez com que o povo pedisse um rei. Foi talvez a gota d'água para falar assim, nós precisamos de um rei, como as outras nações. Isso foi uma falta de fé muito grande, porque Deus sempre foi o rei do seu povo. E quando eles pediram esse rei, Samuel se sentiu muito rejeitado. Mas o próprio Deus disse, não se sinta rejeitado, Samuel. Eu me senti rejeitado. Capítulo 8, versículos 7 e 8. Deus não nega que Samuel tenha se sentido mal, mas ele corrige o olhar e fala, eu deveria me sentir mal, Samuel, porque eu fui rejeitado. Então o povo pecou contra o Senhor pedindo um rei. É importante ter isso claro, porque aqui esse problema vai ser resolvido. 6 capítulos depois. Eles queriam a falsa segurança que as cidades dos homens traziam. Exércitos, estruturas monárquicas, para livrá-los dos seus inimigos. Só que eles estavam sendo livres desses seus inimigos há muito tempo. Israel nunca precisou de um rei, porque Deus sempre cuidou do seu povo. E esse pedido foi um pecado muito grande, mas Deus os atendeu. Deus deu um rei para eles. Falou, vai chegar um jovem aí, Samuel, chamado Saul, procurando umas jumentas, você vai falar isso e isso para ele, você vai ungir o rei. E Samuel não unge ele rei. Samuel reúne o povo, fala tudo que tem que falar, desabafa com o povo, é duro com o povo, mas não unge ele rei no capítulo 10. E então aparece um sorteio, ele reúne novamente o povo, vai por um sorteio, tirando as casas, chega até Saul. Saul é claramente identificado novamente pelo povo, um rei vacilante. A Bíblia diz que ele era muito alto, ele estava escondido atrás das malas. O povo fica pensando, é esse que vai reinar sobre nós? Algumas pessoas não reinam. Aí o capítulo 11, que nós vimos semana passada, ele entra numa guerra contra Naás. É a hora de Saul mostrar o valor dele. E ele vai e vence Naás. Só que o capítulo termina no versículo 13 dizendo, o Senhor deu livramento ao seu povo. Até quando esse vacilante rei foi bem sucedido, eles deveriam saber que foi o Senhor que livrou eles, e não o rei. Então, depois disso, versículo 14, que nós começamos a ler aqui, Samuel reúne o povo em Gilgal, uma cidade santa, importante para o povo, e os convida a renovar o reinado. Vamos a Gilgal, renovar o reinado. Essa é uma expressão, um verbo muito importante, porque ele aparece 9 vezes apenas no Antigo Testamento inteiro. Pensa num livro grande, é o Antigo Testamento. E pensa numa palavra aparecer 9 vezes apenas ali. É porque o autor quer chamar a atenção. Eu sempre explico isso para vocês. Por que a gente dá tanta ênfase em palavras que aparecem poucas vezes? Quando eu quero chamar sua atenção aqui, eu uso um conceito muito diferente. É porque eu quero despertar sua atenção para algo que eu quero argumentar. É isso que os autores estão fazendo quando eles usam uma palavra muito específica. E é o que eles fazem aqui. O renovar, aqui aparece 9 vezes. Uma das vezes é o Salmo 51, no versículo 10, um salmo conhecido por nós, sempre nós falamos na confissão dos pecados, renova em mim um espírito inabalável. Coloca em mim um espírito, confessando seus pecados, que não se abale, no Salmo de Davi.
traz a ideia de restaurar a condição original. E aí alguns comentadores, lidando com esse texto, vão dizer que, mais uma vez, aqui é Samuel, muito crítico a Saul, porque ele sempre se mostrou muito crítico a esse pedido por um rei, mostrando que ele era muito resiliente, reservado a respeito dessa monarquia, e falou assim: agora que você mostrou que você tem algum valor, Saul, vamos lá em Gilgal, vamos reunir o povo e vamos então renovar o reinado, vamos restaurar a condição original, vamos começar como deveria ter começado e colocá-lo como rei. Algumas pessoas pensam que é isso, mas não é. Com o decorrer do texto, como nós vamos ver aqui ao longo da noite, Samuel não vai fazer isso. Na verdade, o texto vai tomar uma outra direção. O André Vennen, que é um comentarista católico, inclusive, do texto bíblico, e a gente usa comentaristas católicos romanos também do texto bíblico, ora eles falam coisas muito importantes, ora eles não falam, mas aqui ele fala e chama a atenção para uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que quando Samuel convida o povo a renovar a realeza, não era a realeza de Saul que ele tinha em mente, mas a realeza de Yahvé. E provavelmente também o seu próprio papel como mediador da teocracia, para contrapor-se à dupla rejeição ao qual Yahvé se referia em Ramá, no capítulo 8, no versículo 7 e 8. Quando Samuel, então, viu tudo aquilo, e viu, inclusive, que o Senhor tinha dado livramento ao povo, ele falou assim: vamos a Gilgal, reúna todo o povo, coloque-se diante do Senhor. Mais uma vez, a importância do povo reunido fisicamente diante do Senhor. Reuniu o povo, vamos renovar o reino, mas ele não vai nem mencionar o nome de Saul. Saul desaparece da narrativa. O nome dele não é mencionado mais. E ele então vai falar sobre quem era o verdadeiro rei daquele povo. Aqui, Saul fica completamente à margem, seu nome não é citado, o rei não está acima do ordenamento legal, isso é interessantíssimo. Eu sei que tem juristas aqui que nos ouvem e sabem que a gente tem alguns institutos, inclusive na Constituição, que o soberano ele se encontra fora do ordenamento jurídico. É o que dá margem para um instituto chamado estado de exceção, em que ele pode suspender a ordem, abrir um estado de exceção, e ele pode tornar-se lei, ter força de lei. Isso não acontecia em Israel. Ele muitas vezes diz, inclusive, estão os meus filhos e o rei entre vós. Saul estava no meio do povo reunido diante de Deus. Os filhos de Samuel, corruptos, inclusive, ele nem menciona a corrupção deles, mas estavam lá diante de Deus. Todos faziam parte da aliança. Não estavam acima do ordenamento. Totalmente incorporados ao povo. Diferente do direito moderno. E em vez de encarar aqui um texto de despedida de Samuel, algumas Bíblias inclusive colocam, despedida de Samuel, que não é de fato, Samuel vai morrer só no capítulo 25 de 1 Samuel, demora um pouquinho ainda para ele morrer. Na verdade, é muito diferente. O que nós temos aqui é uma reafirmação do seu ministério, e inclusive servindo como um paradigma que vai funcionar para todos os outros reis em Israel, para todas as outras monarquias. Algumas pessoas nos perguntam por que de repente começou a aparecer muitos profetas no Antigo Testamento. Não tinha tantos, e de repente começa a aparecer um monte, por causa da monarquia. O ministério profético ou profetismo em Israel e a monarquia andam juntas, porque os profetas tinham um papel fundamental de lembrar o rei da lei do Senhor. Tanto que várias vezes os profetas, como Samuel está fazendo aqui, como ele vai fazer com Saul, ungiu Saul e deporá Saul, ungirá Davi. Natã vai acusar Davi do seu pecado, e o tempo todo os profetas, Isaías, Jeremias, profetas maiores, profetas menores, o tempo todo, sempre colocarão o dedo na ferida da política institucional, seja de Israel, seja das nações. E aqui é um texto fundamental para isso. Um outro comentarista, agora evangélico, Robert Shisholm Jr., coloca que o narrador reforça ainda mais as credenciais de Samuel como representante do Senhor e deixa claro que o povo e o seu rei continuam sujeitos à autoridade de Samuel, uma autoridade que se origina no Senhor. Esse episódio estabelece um paradigma para o futuro. Os reis de Israel devem sujeitar-se à revelação profética do Senhor, a sua palavra, a sua lei, e todas as vezes que eles desobedecem, eles cairão. Sendo assim, diante de tudo isso que eu falei,
O tema desse texto, a intenção do autor em nos comunicar essa narrativa é a renovação do reinado, não de Saul, mas de Deus. A renovação do reinado de Deus diante das aspirações da cidade dos homens. Vocês se lembram que nós estamos explorando esse tema ao longo dos textos bíblicos. É a renovação do reinado de Deus aqui. Mas não é só a renovação do reinado de Deus. É a renovação do reinado de Deus diante das aspirações das cidades dos homens. Por quê? Porque aqui nesse texto, Deus não vai simplesmente lembrar o povo que ele é o rei sobre todos, mas ele vai incorporar no seu reinado, na sua soberania, no seu senhorio, a monarquia. Ele não vai negar a monarquia, ele não vai abrir mão da monarquia, ela vai ser incorporada e passará a ser oficial. É uma aspiração do povo. Foi, num primeiro momento, pecaminosa, mas vai ser incorporada. É muito interessante porque isso é um padrão no texto bíblico, desde a primeira aparição das cidades de Deus. Desculpa, da cidade de Deus e da cidade dos homens. Caim, quando Deus cria todas as coisas, ele coloca o ser humano aonde? Num jardim. A primeira cidade quem constrói é Caim. E ele constrói para fugir de Deus. Ele constrói para poder se esconder da maldição de Deus, para se proteger daqueles que poderiam vingar o sangue do seu irmão, dar o nome do seu filho, e aí então todas as cidades já nascem com esse cisma da desobediência e da irrelevância. Só que o que Deus faz? Assimila as cidades dentro do seu projeto de redenção. Porque nós estamos indo em direção não a um jardim, mas a uma cidade-jardim. A Nova Jerusalém é uma cidade que desce do céu à terra. Uma cidade cujo arquiteto e o construtor é Deus. Aqui, mais uma vez, a monarquia é assimilada, apesar de no seu início ter sido pecaminosa. Um outro comentador, Bruce Waltke, que vai dizer que no santo lugar de Gilgal, a nação se reúne solenemente em torno do seu profeta Samuel, do seu rei, a fim de renovar o reino, ou seja, restaurar e consertar o que já existe entre o eu sou e Israel, e adaptá-lo à monarquia. É hora de restaurar o eu sou como rei, mediante a formulação de uma doutrina inclusiva que una a monarquia ao eu sou como do seu regente. Vamos restaurar a monarquia. Israel, vocês viram que Naás veio, vocês não tinham exército, vocês tinham um rei que estava vaquejando, ele era um vaqueiro. Eu usei, eu venci Naás, eu sou o rei sobre vocês, vamos renovar o reino. Vocês vão ver quem é o rei. O rei faz parte do povo, será incorporado, e vocês vão ver o que significa isso. Por isso não se trata tão simplesmente de uma renovação do reinado de Deus, mas em meio das aspirações do ser humano, das cidades dos homens. E através do discurso de Samuel, essa renovação do reinado de Deus significa, ou ela se dá através de três coisas: da aliança, do arrependimento e da adoração. Vocês vão perceber no discurso de Samuel, agora a partir do versículo 6, de que a renovação do reino de Deus, através, ou por meio, ou em meio às aspirações dos seres humanos, se dá através da aliança, do pacto que ele estabeleceu com o seu povo, através do arrependimento que o seu povo inexoravelmente precisa ter, e através da adoração que o seu povo também precisa ter. Vejamos cada um desses pontos. Em primeiro lugar, através da aliança. A renovação do reino de Deus se dá através da aliança. Veja o que diz o versículo 6 em diante. Então Samuel disse ao povo: O Senhor Deus foi quem escolheu Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora permanecereis aqui, para que eu entre em juízo diante do Senhor, com relação a todos os atos de justiça do Senhor, que ele faz a vós e a vossos pais.
Quando Jacó entrou no Egito e vossos pais clamaram ao Senhor, então o Senhor enviou Moisés e Arão e tiraram vossos pais do Egito e vos fizeram habitar nesse lugar. Porém, eles se esqueceram do Senhor, seu Deus. E ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Hazor, e nas mãos dos filisteus, e na mão do rei de Moabe, os quais lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, abandonamos o Senhor e servimos aos Balaíns e às Astarotes. Mas agora livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. Então o Senhor enviou Jerubaal, e Baraque, e Jefté, e Samuel, e vos livrou da mão dos vossos inimigos ao redor, e habitastes em segurança. Mas quando vistes que Naás, rei dos Amonitas, vinha atacar-vos, dissestes a mim: não, reine sobre nós um rei, embora o Senhor vosso Deus foste o vosso rei. Agora o rei que escolhestes e que pedistes está diante de vós, e o Senhor estabeleceu sobre vós um rei. Se temerdes o Senhor e o servirdes e atentardes à sua voz, e não fores rebeldes às suas ordens, e se tanto a vós como o rei que reina sobre vós seguires o Senhor, vosso Deus, tudo vos irá bem. Mas se não atentardes à voz do Senhor e fores rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra os vossos pais. Até aqui. O primeiro elemento, ou o primeiro meio através do qual o reinado de Deus se dá nas aspirações humanas, é através da sua aliança, do pacto. Aquele que eu falei para vocês que era aquele quadro de referências onde tudo na vida de Israel se dava. Quando nós falamos de aliança e de pacto, nós estamos falando de uma estrutura muito comum do contexto dos tratados de suzerania e vassalagem, não da era feudal, como nós aprendemos no ensino médio, mas do Antigo Oriente Próximo, das civilizações que existiam ali, no Oriente Próximo Antigo, em que Canaã e Israel estavam inseridos. Era muito comum que um senhor se prestasse a trazer segurança, e veja que isso aparece aqui, a um povo, fazendo um pacto com eles, fazendo uma aliança com eles. E esse pacto, essa aliança, tinha uma estrutura comum. Ela tinha elementos básicos que eram constituintes dessa aliança, que o Senhor, nosso Deus, escolhe para moldar a sua relação com o seu povo. Esses elementos moldam o modo como nós nos relacionamos com o nosso Deus. E isso é muito importante, meus irmãos. Que elementos são esses e como que eles estão presentes nesse texto? Eles não estão presentes só nesse texto, estão presentes na Bíblia inteira. Nós lemos na liturgia hoje um texto que é a aliança do Senhor sendo declarada, por exemplo, em Êxodo 19. Mas a estrutura do nosso culto inteira segue a mesma estrutura nossa. Um pacto, um arrependimento e uma adoração. Percebe que os 3 pontos do sermão seguem a mesma ordem do culto? Não é magia. É uma estrutura, é um quadro de referência. Observe. Primeiro, do versículo 6 a 8, o autor fala quem é Deus e o que ele fez. O Senhor, o seu Deus, é o Deus de Arão, de Moisés, que tirou vocês do Egito. Geralmente, os termos do pacto começam falando quem é o Senhor do pacto. O que ele fez, quem ele é, qual é o seu caráter e por que ele é o Senhor. Por que o seu senhorio? O que ele fez? Por que ele é digno de nós entrarmos em aliança com ele? Por que ele pode nos proteger? Porque ele nos tirou do Egito, porque ele sempre nos protegeu. Porque quando nós clamamos a ele, pedindo socorro, ele levantou Jefté, Samuel, Jerubaal, várias pessoas. Mesmo que o povo tenha respondido a ele, versículos 9 e 10, de uma maneira que quebraram essa aliança, mas ainda assim, versículos 11 e 12, o Senhor nos respondeu com misericórdia, como está respondendo aqui de novo. Esse é o modo do nosso Deus trabalhar. Um pacto, uma aliança. Mostra quem Deus é. Em seguida, tem então um pedido. O povo vai fazer um pacto a alguém, ele tem então uma contraparte. Você chega até alguém que tem condições de te dar alguma coisa e você pede aquilo que você tem para dar. No versículo 13 é pedido um rei para nos proteger, para nos dar segurança.
E ele então dá, mas ele estabelece normas, versículo 14 e 15, que se forem obedecidas, versículo 14, trarão bênçãos, mas se forem desobedecidas, versículo 15, trarão maldições. Bênçãos e maldições, normas, leis, elementos do pacto. Vocês conseguem se lembrar de tudo isso ao longo da narrativa bíblica? Como que nós lemos, por exemplo, Êxodo no capítulo 20, os 10 mandamentos, o Senhor que te tirou do Egito, seus pais, o Deus dos seus pais, quem Ele é, o que Ele fez. Então Ele falou, e aí os mandamentos, como nós deveríamos fazer. Se nós obedecêssemos, seríamos bem-aventurados, frutificaríamos, viveríamos naquela terra e seríamos abençoados. Se nós quebrássemos essa aliança, seríamos amaldiçoados. O Deuteronômio inteiro, toda a forma de Deus se relacionar conosco é pactualista, aliancista. É a maneira de nós, é uma estrutura alicerçada totalmente em Deus, parte dele, de quem ele é, do que ele faz, do que ele espera de nós e do que acontece quando nós desobedecemos a ele. Portanto, todas as leis de Deus, todas as promessas de Deus, todas as palavras de Deus, todas as responsabilizações de Deus, todos os representantes de Deus, as pessoas que Deus escolhe, o próprio caráter de Deus, quem Ele é, o que Ele faz, só podem ser entendidos dentro desse quadro de referência chamado pacto. Quando a gente entende o que está acontecendo aqui e a gente então aplica para nós, a gente começa a perceber por que a igreja evangélica brasileira vive nessa fragmentação que vive. Por que a igreja evangélica brasileira não consegue distinguir e entender as coisas? Por que ela faz distinção entre lei e evangelho, Antigo e Novo Testamento, um Deus mau no Antigo Testamento e um Deus bom? Porque ela não entende que cada um dos elementos, a lei, as promessas, a graça, a misericórdia, o caráter de Deus, não são elementos soltos, coisas que a gente ficou sabendo de Deus. Numa hora eu fiquei sabendo que Deus queria uma coisa, outra hora parece que Ele quer outra hora Ele quer outra. Em dispensações diferentes, parece que Ele quer tratar a gente de formas diferentes. Não. É porque tem um guarda-chuva chamado aliança, chamado pacto, em que todas essas coisas estão ali dentro. E só podem ser entendidas assim. Então, dizer que Deus está renovando o seu reino, reafirmando o seu reino, dizendo que Ele reina sobre todas as pessoas, significa dizer que o nosso quadro de referência para nos relacionarmos com Deus é um pacto, é uma aliança. Nós não nos relacionamos com Deus de qualquer forma, meus irmãos. Nós não nos relacionamos com Deus com base na nossa subjetividade. Nós não nos relacionamos com Deus com base na nossa afeição, com o que eu estou sentindo hoje. Nossa, hoje eu estou sentindo alegria com Deus. Nossa, eu estou sentindo a tristeza. O que será que aconteceu? Deus está pesando no meu coração. Nossa, hoje eu estou sentindo assim, um cansaço. Nossa, eu não estou sentindo vontade de orar. Tem alguma coisa me acontecendo, um incômodo. Isso é... Lembra que eu falei das experiências? Lembra que eu falei dos hábitos? Qual é o quadro de referência para interpretá-los? O pacto. Deus tem um acordo, um pacto conosco, em que Ele espera coisas que a gente faça e que quando essas coisas não são feitas, um monte de coisas acontecem. Nós não podemos nos relacionar com Deus de outra forma. Todas as vezes que o povo quis se relacionar com Deus de outra forma, sendo seletivo, não, eu vou me relacionar com Deus aqui, mas eu também vou me relacionar com Baal. Deus foi lá e julgou o povo. Não, eu vou me relacionar com Deus aqui, eu vou confiar em Deus, mas eu quero um rei também. Deus foi lá e julgou o povo. Não, eu vou confiar em Deus. Não, eu confio em Deus e vou adorá-lo, mas eu vou adorar Astarote também. Deus julgou o povo. E isso é a história de Israel. Até que eles foram ao exílio. Porque não se pode se relacionar com Deus de qualquer forma. Ele é um Senhor que tem um pacto com a criação, e Ele então tem normas, promessas, bênçãos, maldições. Então, as coisas que Ele faz não é porque Deus é bonzinho, não é porque Deus é caprichoso, malzinho, não é porque Ele está triste hoje, é a forma dele se relacionar. Ele tem um pacto conosco, uma aliança. Foi sempre assim. Ele espera de nós coisas. Ele instituiu pessoas para coisas específicas. Ele espera dessas pessoas, dos seus ministros, dos seus oficiais, da sua igreja,
de homens e de mulheres, coisas específicas. Não muda. Quando nós tiramos qualquer elemento desse pacto, nós não entendemos o que é a religião cristã e nós perdemos o núcleo da relação com Deus. Quando a gente só quer as promessas de Deus sem sua lei, quando a gente não entende o lugar da lei, quando a gente coloca em oposição lei e evangelho, quando a gente opõe Antigo e Novo Testamento, quando a gente separa, não, nesse tempo aqui Deus trabalhava com a gente com obras, nesse tempo aqui era com lei, nesse tempo aqui era com a monarquia, nesse tempo aqui era com a graça, nesse tempo aqui é com o Espírito Santo, quando a gente faz essas diferenciações, nós estamos fragmentando a aliança de Deus que sempre foi unificada. Sempre foi um padrão só. O cristianismo, meus irmãos, é um relacionamento com Deus. Já ouviram isso? O cristianismo é relacional, não é? Só que é um relacionamento pactual. O cristianismo é um relacionamento pactual. É um relacionamento com leis, promessas, bênçãos e maldição. Sangue derramado, animal cortado. É por isso que Jesus teve que morrer na cruz. Não tinha outro jeito. Sempre foi assim, com Abraão até Jesus. É um relacionamento pactual. Não é uma relação gostosinha com Jesus para deixar o nosso coração quentinho. É uma aliança de sangue divinamente administrada, que se espera daqueles que estão em aliança com Deus, tem responsabilidade. Já fecharam um contrato? Já fecharam um contrato de compra e venda? Tem dia que você acorda mal com aquele contrato, não acorda? Você lembra a quantidade de prestação que você tem para pagar? Você acorda mal, não acorda? Eu acordo mal, tem dia. Mas não muda o contrato, muda? Então, um pacto é igual a um contrato, só que pior, porque ele envolve moralidade. Porque o contrato é só a letra. Um pacto envolve um relacionamento com aquele com quem você pactuou. Não é uma aliança quando você faz uma aliança com a pessoa com quem você se aliançou? Essas relações espelham a relação nossa com Deus. Não é um mero contrato, é uma aliança. É assim. Então não adianta acordar feliz ou acordar triste. Não adianta hoje estar mais leve, hoje estar mais pesado. É um pacto. Sempre foi. E a renovação do reino, quando o povo assim estava sem saber o que queria um rei à semelhança dos outros reis, queria, queria as estruturas de segurança, como as cidades dos homens queria, Samuel falou assim, vamos reunir o povo. Vamos reunir o povo solenemente, colocá-los diante de Deus e lembrá-los que eles têm um pacto com Deus. E o pacto significa uma estrutura antiga chamada aliança, que eles precisam lembrar que é quem é Deus, eles precisam guardar seus mandamentos, que isso vai trazer bênção, senão, se trouxer maldição, eles vão morrer. E aí o texto continua, porque além da aliança, uma consequência clara é que a renovação do reino de Deus também se dá através de arrependimento. Porque se você quebra a aliança, como eles fizeram, porque imagina, Samuel está falando e aí o povo então começa a gelar a espinha. Porque eles estão lembrando o quê? Que eles quebraram o pacto quando eles pediram um rei. Aí imediatamente o pessoal já começa a suar frio, pensar o que vai acontecer. E aí então vem o arrependimento. Veja o que diz o versículo 16. Portanto, à luz de tudo isso, ficai agora aqui e vede essa grande coisa que o Senhor vai fazer na vossa presença. Não é tempo de colheita de trigo? Clamarei ao Senhor para que ele envie trovões e chuvas. E sabereis e vereis que cometestes grande pecado diante do Senhor, quando pediste para vós um rei. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuvas naquele dia. Por isso todo o povo teve grande temor do Senhor e de Samuel. E todo o povo disse a Samuel, intercedei pelos teus servos, junto ao Senhor, teu Deus, para que não morramos, porque acrescentamos este mal de pedirmos para nós um rei a todos os nossos pecados. Até aqui. A renovação do reino de Deus, frente aos anseios das cidades dos homens, não se dá somente através da aliança, mas também diante do arrependimento, sabendo que nós sempre quebramos a aliança com Deus. Ter todos os termos da aliança diante de nós reafirmados, como nós sempre reafirmamos aqui, pense nessa estrutura pactual do próprio texto, mas pensa no nosso culto aqui, todo domingo, onde nós começamos invocando o Senhor, invocando quem Ele é, dizendo quem Ele é, santo, poderoso, que nos tirou da terra do Egito, Deus dos nossos pais, tudo que Ele fez. E aí nós nos lembramos quem nós somos e como inadequados nós estamos e somos.
imediatamente nós precisamos nos colocar de joelhos e arrepender. É por isso que tem confissão de pecados em seguida. A liturgia do culto é uma carta do pacto. É uma reencenação do drama da doutrina. É um momento claro, então, aqui de consciência do pecado e do grande momento de ansiedade, pois o pacto de Deus havia sido quebrado. E para confirmar a autoridade profética que Samuel tinha, porque todo o povo agora estava eufórico com Saul, não estava? Saul tinha acabado de ganhar uma batalha diante de Naás, que tinha causado terror na Transjordânia. Ele já tinha furado os olhos de todos os homens da Transjordânia. Ele ia furar os olhos de todos os homens agora da Cisjordânia. E Saul venceu, mas foi o Senhor que venceu. Samuel fala assim: o Senhor vai enviar diante de vocês agora trovões e chuvas. Nós não estamos na época da colheita, e a época da colheita era junho e julho em Israel. Não chove em Israel em junho e julho. Isso aqui é um dado meteorológico atípico. Inclusive, não faria sentido você colher alguma coisa. Quem trabalha aqui com a roça, com a agricultura, sabe que não faz sentido você colher enquanto está chovendo e enquanto está trovejando. E mais do que isso, dizer que haverá chuvas e trovões na época da colheita é deixá-los ansiosos e acusá-los de que a colheita pode se perder. Pois é isso que ele está falando. Vai ter uma ocorrência tão rara que o povo vai ser obrigado a reconhecer que se trata de um sinal de confirmação de Deus e do seu profeta. E um sinal que vai gerar angústia e ansiedade no seu povo, porque trovões e chuvas poderiam destruir a colheita. A única vez que esses dois termos apareceram juntos no hebraico foi em Êxodo capítulo 9, versículo 23, versículo 33, quando Deus foi destruir as colheitas de Faraó no Egito, exercendo juízo sobre o povo. E ele falou assim: eu vou fazer a mesma coisa aqui agora, para vocês saberem quem é o dono dessas colheitas, quem é o Senhor de vocês, quem é o Senhor do pacto. O povo, então, se arrepende, vendo todas essas coisas. Isso causa grande temor diante do povo. Eles confessam seu pecado. Fizemos grande loucura, sabem da dimensão do que fizeram. Não foi só uma escolha. Nós não só pedimos, não só copiamos uma estrutura sociopolítica das cidades ao nosso redor. Não, fizemos um grande pecado diante do Senhor, pedindo um rei. Intercede por nós ao seu Deus, para que não morramos, porque acrescentamos aos nossos muitos pecados ainda mais esse de pedir um rei. Quando a gente entende isso, a gente pergunta o que isso significa para nós, é que dizer que a renovação do reinado de Deus também se dá através de arrependimento, significa que existe não só uma maneira correta de se relacionar com Deus, o pacto, a aliança, mas uma maneira correta de lidar com os nossos pecados, o arrependimento. Não é só gerar uma tristezinha em nós. Oh, Deus, é mesmo, né? Pisei na bola. Foi mal. Não é só um mal-estar, não é só gerar uma consciência social, não é só gerar uma... Não. Ele deve gerar terror e consciência de morte. Houve grande temor sobre o povo e eles falaram assim: nós vamos morrer. O salário do pecado não é a morte? Sempre foi, no Antigo e no Novo Testamento. Saber que quebrar a aliança com Deus era algo sério, que não se tratava só de orientar a vida deles de outra forma, de construir uma biografia de um outro jeito, eu estou só conduzindo a minha vida, a gente está só aprendendo com os outros povos. Não, eles estavam quebrando o pacto com Deus. É ir contra o Criador e o sustentador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas, inclusive as colheitas, e que pode destruí-las. É o que o Peter Leitard chama do Deus das pragas, que destrói as construções humanas de um dia para a noite, e que exerceu juízo sobre o Egito, jogando pragas lá, que ameaçou o seu povo, destruindo suas colheitas, e que sempre exerce juízo sobre todos os povos. E aí a pergunta é: quem será o mediador deles? A quem eles recorrerão? Corre a Samuel e diga: interceda por nós. Precisamos de um mediador. Como pediram a Moisés, como precisaram de outros mediadores. E claro, vocês sabem onde essa história termina, como a gente vai precisar do Senhor Jesus também. Quem intercederá por nós diante de Deus?
Toda a vida cristã é arrependimento. Essa é a primeira tese das 95 que Lutero publicou na Universidade de Wittenberg, 1517. A forma de lidar com o nosso pecado é arrependendo-se. Sabendo que com Deus, a forma de lidar e se relacionar com Ele é através de um pacto, de uma aliança, e que quebrar essa aliança tem consequências cósmicas, não é uma coisinha, não é um detalhe, um acidente de percurso, não é uma coisinha que acontece dentre outras, é questão de vida ou morte. O povo tinha perdido isso de dimensão, as coisas estavam acontecendo e eles não estavam calculando isso, Saul estava vencendo as batalhas, era isso que eles queriam, segurança. Eles falaram assim, vocês acham que vocês têm segurança com esse rei? Ele faz parte do povo de vocês. Ele é pó igualzinho vocês. Eu vou fazer uma coisa para vocês verem. Eu vou destruir toda a colheita de vocês agora. Vocês plantaram, viram nascer, viram crescer. Saul protegeu dos inimigos e agora eu vou fazer trovões e chuvas virem e arrebentar com tudo. Para vocês verem que a segurança de vocês é ilusão. Aonde que está a nossa segurança? Talvez nós, geração da pandemia, vimos as nossas seguranças esfacelarem-se diante de nós mais do que qualquer outra geração. As falsas seguranças. E a quem vamos interceder quando isso acontecer? Quem estamos procurando agradar? Em quem está a nossa segurança? Quem é o nosso intercessor? E aí o povo se arrepende. O povo imediatamente se arrepende. O povo não se justifica, o povo não racionaliza o seu pecado, o povo não procura desculpas, cai temor do Senhor sobre o povo, eles se arrependem, buscam um intercessor no ungido do Senhor, que é Samuel, e então o texto termina mostrando que a renovação do reino de Deus também se dá através de adoração. Veja o que diz o versículo 20 até o versículo 25. Então Samuel disse ao povo, não temais, vós cometestes todos esse mal, mas não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi-lo de todo o coração. Não vos desvieis para seguirdes ídolos inúteis, que não valem nada, e que também não vos livrarão porque são inúteis. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por amor ao seu grande nome, porque agradou ao Senhor fazer de vós o seu povo. Quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. E vos ensinarei o caminho bom e direito, apenas temei ao Senhor e servi-lo fielmente de todo o coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se insistires em praticar o pecado, tanto vós quanto o vosso rei morrerão. Quando o povo respondeu corretamente o julgamento do Senhor, arrependendo, foram expostos ao pacto, confessaram o seu pecado, se arrependeram. Ele disse, não se arrependam, não tenham medo, não temam. Não há o que temer para aqueles que têm paz com Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão e têm meios de não estarem mais em inimizade com Deus. Vocês, então, devem adorá-lo corretamente. Porque se a renovação do reino de Deus diz respeito e se dá através da aliança, do arrependimento, ela também se dá através da adoração correta. Reconhecer quem é Deus e adorá-lo como Deus. Então, vocês devem segui-lo de todo o seu coração. Adoração integral, completa, a partir daquele que é o núcleo da estrutura do ser humano, do seu coração. Não ter falsos deuses, não se desviar e não colocar sua confiança em falsas esperanças, porque eles são inúteis, eles não vão te trazer segurança. Vocês devem ter uma adoração fiel ao nome do Senhor, porque tudo o que ele faz por fidelidade ao seu nome. Tudo que vocês provaram por amor ao nome dele. Sempre foi assim. Tudo o que ele nos fez, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, meus irmãos, deixem de fazer essas dicotomias entre o Antigo e o Novo Testamento, deixem de fazer separações, entre dispensações, entre alianças. Sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça de Deus. O Senhor sempre nos salvou pela graça. Sempre foi um pacto de graça que ele teve conosco por amor do nome dele.
Foi a graça, tão somente a graça dele que nos salva. Nunca foram os nossos méritos, foi por amor ao nome dele, do pacto dele. Que é, apesar dos pactos no Antigo Oriente Próximo, lembra que eu falei para vocês? Era uma estrutura comum. As pessoas conheciam aquilo, só que tinha uma diferença do pacto que Deus estabeleceu com o seu povo. Desde o primeiro, desde Abraão e até agora, aqui também. É que a parte responsável no pacto com Deus era só Deus. Ele era assimétrico mesmo. Sempre Deus era só o único responsável. Vocês lembram do episódio que ele faz um pacto com Abraão e ali tinha que cortar um animal e passar no meio do animal? Era um símbolo de que eles tinham um acordo. Era como pegar na mão de um e balançar, ou então assinar o contrato, passar no cartório, reconhecer as 15 vias e cada um ficava com algumas. Não é? Era passar no meio de um animal e rogavam aos deuses que acontecesse com a pessoa que quebrasse aquele contrato o que aconteceu com aquele animal. Só que ele adormece Abraão. E só Deus passa no meio daquele animal. Por quê? Porque o pacto é unilateral. Sempre foi Deus zelando por nós. Sempre foi Deus cuidando de nós. Aqui, novamente, é o povo quebrando o pacto. E Deus, apesar do seu povo, apesar de nós, reafirmando o seu pacto. Reafirmando o seu reino, através da aliança, através do arrependimento e através da adoração correta. Então adorem o Senhor, sirvam-o corretamente, sirvam-o de todo o coração, em fidelidade ao seu nome, porque grandes coisas ele fará. E aí vocês fiquem atentos ao que ele fará. O mediador da aliança, Samuel, está falando, eu continuarei ensinando essas coisas para vocês, o caminho de como vocês devem obedecer. Isso não vai acontecer naturalmente. Não é receber e ficar parado. Mas também, se não forem fiéis de todo o coração, vocês morrerão por causa do pecado de vocês. Portanto, essa estrutura do texto de hoje é aquele quadro de sentido que eu falei para vocês lá no começo, que nos ajuda a nos orientar na realidade. Deus, a forma como Deus quer que a gente se orienta, na nossa relação com o mundo, na nossa relação com as pessoas, na nossa relação com Deus, é por uma aliança. Você tem uma palavra-chave que diz respeito. Se você quer entender a ética, se você quer entender a ontologia, se você quer entender a teologia, você tem que entender sobre pacto, você tem que entender sobre aliança. É o conceito fundamental, pelo menos judaico-cristão. Tem outras perspectivas éticas, tem outras perspectivas ontológicas, tem outras perspectivas teológicas. Mas a cristã é pactualista. É assim que a gente se relaciona com as pessoas. A nossa sociedade ela é eminentemente contratualista. Venceu, a narrativa do contrato venceu. Só que a gente sempre está falando sobre pacto. A gente sempre está tentando espelhar nas nossas relações, sejam elas familiares, matrimoniais, parentais, de amizade, em igreja, sociais, políticas, culturais e, acima de tudo, religiosas, pactuais. É ela que nos ajuda a enxergar a realidade. Do culto que nós prestamos, a forma como a gente organiza ele e os seus elementos, aquilo que está dentro, aquilo que está fora, a maneira como nós estamos diante de Deus, diante do seu pacto, suas leis, aquilo que ele apresentou, a forma como nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, depois como nós o adoramos, cantando, diante da sua palavra, com as nossas ofertas, até a história da salvação como um todo. Agora, é sempre importante pensar não só nos leitores originais da época, mas todos os comentaristas sempre chamam a nossa atenção para os leitores do exílio. Pense nos leitores do exílio que estavam na Babilônia, lendo esse texto bíblico aqui. Porque a gente sempre pensa nos leitores da época que o texto foi escrito e nós. Mas tem outros leitores aqui no meio. Os leitores da Babilônia. Por quê? Porque eles são filhos dos pais que ouviram Samuel e não o obedeceram. E que por causa disso, eles e os seus reis foram arrastados para o exílio. Quebraram de novo o pacto. Viram todas as ameaças do texto bíblico e colheram todas as maldições que Samuel anunciou aqui. E agora poderiam estar sem esperança, porque não tinham mais um rei humano
e não tinham mais nenhuma esperança e estrutura política e anseio. Eles eram cativos de novo, sem terra, sem rei, sem estrutura militar. E eles poderiam estar sem esperança se, e somente se, esse texto aqui não fosse uma mensagem de esperança, não fosse o Evangelho no livro de Samuel. Esse texto mostra o compromisso inabalável do Senhor com o seu povo. Como que ele, com o seu povo, a despeito de nós mesmos e por amor ao seu nome, sempre cuida de nós. E mais, nós, ainda mais do que o povo do exílio, numa situação ainda diferente, também não temos esperança de ter um rei, uma terra, de voltarmos a ocupar uma Israel geograficamente localizada. Vemos em Cristo o compromisso do Senhor de maneira plena, através de uma aliança que imolou o seu próprio Filho. Uma mensagem de arrependimento radical e uma invocação a um mediador no seu próprio Filho. E uma adoração clara e profunda que pode ser vista perfeitamente com o seu próprio Filho. Essa é a mensagem desse texto aqui. É assim que a gente enxerga o Senhor Jesus nesse texto aqui. Nós, a semelhança do povo do exílio, somos fortalecidos não por reis humanos, não por esperanças humanas, estruturas políticas, econômicas, culturais, não pelas expectativas e anseios humanos, mas porque o nosso mediador cumpre de maneira completa toda a renovação do reino de Deus, porque em Cristo Jesus nós vemos quem é o rei que o povo ainda de maneira turva esperava em Saul, Davi, Salomão e em tantos outros. Mas nós vemos de maneira completa a renovação do reinado de Deus, em quem o rei finalmente foi visto, montado numa jumentinha, de uma maneira inesperada, mas plenamente capaz de cumprir a aliança, de nos pregar uma mensagem de arrependimento e de nos colocar em verdadeira adoração. Portanto, meus irmãos, a aliança através de Cristo, o arrependimento através de Cristo e a adoração através de Cristo tão somente. Fora dele, não tem reafirmação do reinado de Deus, não tem vida cristã e não é possível nos orientarmos da realidade e nem entendermos a nossa relação com Cristo. O Senhor Jesus não é só o nosso amigão, mas ele é o cumprimento da aliança de todos os séculos do povo de Israel. O Senhor Jesus não tem só uma mensagem terapêutica para nos deixar felizes, mas veio nos chamar ao arrependimento dos nossos pecados e tornar-se um mediador eficaz entre nós e Deus, mais do que Samuel nunca conseguiria ser, com os seus caprichos e as suas vaidades, e nos permitir adorar a Deus na beleza da sua santidade, porque faremos tudo isso através de Cristo, dos seus méritos e não mais dos nossos méritos. Portanto, em Cristo, nós podemos melhor do que Israel, Samuel, Saul, povo do exílio, viver a mensagem da boa nova pregada aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, graça nós te damos. O Senhor é um rei sobre todos os reis. Não existe nome algum que está acima do seu nome. E qualquer um de nós está no meio do povo e diante do Senhor. Nós te glorificamos, portanto. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus e o glorificamos como Deus. Também nos arrependemos de todos os nossos pecados, de todas as nossas faltas, de tudo aquilo que fazemos que te desagrada, a vida relaxada e entretida que muitas vezes nós levamos, que não presta a atenção devida ao Senhor e ao significado de uma vida rendida diante de Ti. Perdoa-nos, Deus. Nós nos arrependemos aqui diante do Senhor e pedimos intercessão ao nosso mediador, Cristo Jesus, sacrifício vivo por nós, o Cordeiro que reafirmou uma aliança eterna
sangue derramado e um corpo partido que prescinde de qualquer outro animal partido em nosso lugar. Em nome dele que nós pedimos misericórdia, em nome dele que nós pedimos da sua graça, o amor que o Senhor tem pelo seu nome, seja uma vez mais motivo para o Senhor olhar com misericórdia para nós e nos ajudar a te adorar corretamente, a te seguir de todo o nosso coração, a fazer do Senhor aquilo que há de mais importante em nossas vidas. Ajuda-nos, Deus. Ajuda a nossa igreja a crescer centrada no Senhor, a permanecer obediente ao Senhor. E todos aqueles que estão aqui, que ouviram a voz do nosso Supremo Pastor, o Senhor Jesus, possam se arrepender e encontrar nele refúgio e intercessão para uma vida nova diante de Ti. É minha oração essa noite para a glória do Seu nome. E em nome de Cristo Jesus, o nosso Cordeiro. Em nome dele, amém e amém.